Eu sou Luísa Comar e esse é o seu momento de planejar com estratégia e viver com propósito, porque é no autoconhecimento que os planos realmente começam. Seja muito bem-vindo ao podcast onde os planos começam. Gente, se tem uma coisa boa sobre o autoconhecimento, é que ele nos mostra que nós não somos realmente uma fraude. Na verdade, a gente só está insegura. E eu quero falar com vocês hoje, então, sobre a síndrome da impostora. Vocês já ouviram falar na síndrome da impostora? A síndrome da impostora é um comportamento que vem sendo estudado já há algumas décadas, prioritariamente após os anos 80. Ela se chama síndrome da impostora e não do impostor, porque ela comete muito mais mulheres do que homens. Novidade, né, gente? Nós somos inseguras quanto aos nossos talentos, imagina. É justamente isso. É importante a gente perceber o quanto, através da síndrome, né, o quanto as mulheres elas ainda são extremamente cobradas e o quanto elas ainda se cobram, fazendo com que, de fato, elas se sintam extremamente inseguras quanto às suas realizações. A síndrome da impostora, ela é muito caracterizada pelo comportamento da mulher que se sente uma fraude. Então, é aquela mulher que, por mais que ela tenha resultados, por mais que ela cresça profissionalmente, por mais que as pessoas à sua volta, na vida pessoal e na vida profissional, seus clientes e pares, a elogiem e reconheçam os seus talentos e os seus resultados, sabe o que ela faz, gente? Imagina, não foi tudo isso, não. Ou ainda ela diz, foi só um golpe de sorte. Mas vamos ser sincera, vocês acreditam em sorte? Eu particularmente não acredito. Eu acredito que o que a gente chama de sorte nada mais é do que um real alinhamento entre os nossos propósitos e as nossas atitudes, o que faz com que a gente realmente consiga alcançar aquilo que a gente deseja. E o que a gente chama de golpe de sorte ou de estar no lugar certo na hora certa, na verdade, é o resultado de uma construção muito maior, que começa com planejamento e termina com muita disciplina. Bom, e por que que eu estou falando sobre isso com vocês hoje? Porque oficialmente, nessa semana, estou lançando o meu novo livro. O livro que se chama Os Benefícios da Negociação nas Relações Consumeristas para os Escritórios de Advocacia. Esse livro, pessoal, que nasce da minha dissertação de mestrado, para quem não sabe, né? Apesar que se você escutou os outros episódios, você tem que saber. Mas eu sou mestre pela Escola Paulista de Direito, me desculpem. E lá, a área de concentração são as soluções extrajudiciais de controvérsias empresariais. E durante o mestrado, enquanto eu cumpria os créditos, eu percebi que ali realmente eu ia conseguir fundir, somar as minhas duas grandes alegrias, que são justamente as soluções extrajudiciais e a gestão do escritório de advocacia. Então, de todas as obras que eu já escrevi, essa com certeza é a mais especial, porque ela é um marco na minha carreira e ela realmente me permitiu, então, somar, unir esses dois universos que há tanto tempo na minha carreira já caminham lado a lado, agora dentro do ambiente também acadêmico e do ambiente literário. Bom, e por que eu estou falando isso, gente? Porque, vejam bem, eu cumpri todos os créditos, eu escrevi a dissertação, eu fui aprovada com nota máxima. O meu orientador foi o professor Scavone, que para quem é do direito conhece ele, principalmente da área do direito imobiliário. Estiveram na minha banca outros professores. O coordenador do meu programa de mestrado é o professor Flávio Tartucci, que dirige com bastante cuidado o programa e cuida, por assim dizer, né? Olha todas as dissertações. E ainda assim, na hora que o livro chega, eu olho para ele e penso: meu Deus, será que eu vou contar para as pessoas que ele existe? Porque assim, gente, todas as vezes que alguém compra um livro meu e fala que vai ler, eu fico: nossa, será? Será que você deveria fazer isso? Brincadeiras à parte, hoje mais cedo, a caixa, né? Alguns exemplares, porque depois os exemplares serão vendidos pela Amazon, mas nesse primeiro momento eu quero entregar nesse lançamento os livros de maneira personalizada, então autografados e também com dedicatória. Então eu tenho algumas obras aqui comigo.
E essas obras estavam numa caixa no meio do caminho, aqui na minha casa. E, senhor meu noivo, vocês já o conhecem, ele sabe o quão organizado eu sou. E a caixa está desde ontem no meio do caminho. Aí ele passou hoje, quando ele chegou na hora do almoço, olhou para a caixa e falou assim: Meu amor, quer que eu coloque lá no escritório para você? Aí eu olhei para ele e falei assim: Então, na verdade, ela tá aqui no meio do caminho porque eu ainda não tô conseguindo lidar com ela, sabe? Eu tô esperando assim ter coragem para fazer os movimentos que eu preciso fazer, porque eu já anunciei o livro, mas eu preciso fazer o movimento realmente de comercialização agora. E justamente o momento de comercialização termina com esse podcast, com esse desabafo aqui com vocês e esse compartilhamento também desse momento que é muito especial, mas que sim traz alguns gatilhos. Então, o que eu quero trazer aqui para vocês é, em primeiro lugar, normalizem a síndrome da impostora. Quem nunca se sentiu uma fraude, que atire a primeira pedra. Mas, para além do normalizar, não deixem de entender esse movimento para que ele não acabe paralisando vocês. Diariamente na mentoria, eu atendo mulheres fantásticas, profissionais, gente, incríveis, e que, sem sombra de dúvida, tem muito a agregar, tem muito a dizer, e que muitas vezes se calam ou não se mostram em toda a sua plenitude porque no fundo, não se sentem boas o bastante. E aí elas acabam com esses movimentos da síndrome da impostora, né? Em termos de estudo, a síndrome da impostora ela pode ser muito caracterizada em dois comportamentos que partem dela. Em primeiro lugar, a procrastinação. Como eu sempre falo para vocês, né? Muita gente acha que procrastinação é só falta de vergonha na cara. A procrastinação pode ser muitas coisas, inclusive a síndrome da impostora. Por quê? Porque se eu tenho medo do resultado, se eu não acho que eu sou boa o suficiente, eu procrastino uma ação o máximo possível, com medo do resultado. E, em segundo lugar, a síndrome da impostora, ela também pode se manifestar na síndrome da boa aluna, que é justamente aquela profissional que, assim, ela está sempre fazendo mais um curso. Não, mas é só mais uma pós, mas é só mais um curso livre, é só um curso de extensão, é só um curso da internet, é só agora outra pós, é só isso, é só aquilo. E ela coleciona diplomas, ela coleciona hora-aula, e ela nunca se sente apta. Então, isso também é extremamente comum. Inclusive, aqui na mentoria, às vezes eu proíbo algumas mentoradas de fazer curso, vocês sabiam? Gente, eu falo assim, você não vai comprar mais um curso. Ou tudo que você for comprar, você vai pedir para mim agora. É, mentira, tá, gente? Mentira sim, mentira não, é verdade. Mas deu um tom como se eu fosse uma bruxa, eu não sou. Mas é justamente para ajudar vocês, porque eu sei que isso é muito comum. No meu caso, particularmente, pessoal, eu nunca desenvolvi a parte da procrastinação, não é algo muito comum, então percebam que o livro chegou ontem meio-dia, hoje já 3 horas da tarde, tá tudo feito em termos de comercialização e desse lançamento e dessas conversas que eu tinha que ter, então tá tudo certo, então eu não tendo a procrastinar, eu realmente me organizo e estava organizado para fazer hoje na agenda também, tá? Porque ontem foi um dia realmente muito corrido. E a síndrome da boa aluna, eu tive por um tempo, mas com o passar do tempo eu fui superando. Quando eu penso sobre isso com vocês, eu vou justificar esse meu comportamento e o não seguir por essas duas consequências que seriam naturais a alguém que muitas vezes sofre com a impostora, porque eu tenho dentro do meu perfil comportamental a executora. Isso é uma coisa interessante também. A executora, ela é zero procrastinação, ela tende a ser uma pessoa que enfrenta os problemas muito de frente. Então, é aquela pessoa que realmente o feito é melhor do que o perfeito. É claro que eu já digo que o feito é melhor do que o perfeito, desde que seja bem feito, também não é fazer de qualquer jeito. Mas, em regra, a executora ela tem uma alta flexibilidade para ajustes ao longo do caminho. Então, eu me visualizo muito como essa executora, e eu acredito que é por isso que, mesmo em momentos em que a impostora baixa aqui em mim, eu consigo dar seguimento àquilo que precisa ser feito. Algumas pessoas chamam isso de coragem, outras pessoas chamam isso de cara de pau. Eu, particularmente, entendo como o jeito, pelo o jeito que eu me moldei ao longo da vida com os estímulos que eu tive, e particularmente acho que isso é muito bom, e divido isso com vocês para que vocês, de repente, também se inspirem nisso.
Vocês que estão escutando aí do outro lado e que estão procrastinando alguma coisa ou estão procurando o próximo curso milagroso, o que eu tenho a dizer para vocês é: parem com isso. É normal a gente não se sentir 100% capaz o suficiente. Infelizmente, isso é normal. Pode ser que isso seja em todas as áreas da sua vida, pode ser que isso seja pontual em algumas áreas, ou que isso seja pontual dentro de alguns projetos, que é muito o meu caso. Eu não me sinto assim o tempo inteiro de fato. Isso para mim acontece em alguns projetos, como acontece com os projetos de literatura. Mas não acontece, por exemplo, quando eu estou advogando, não acontece quando eu estou mentorando, onde realmente eu me sinto muito apta, muito capaz e acredito muito nos meus resultados. Mas independente de quando isso acontece com você, eu te digo, vá com medo mesmo. Vá sem ter 100% do controle, vá sem ter 100% de certeza sobre o resultado final. Porque no final das contas, a única coisa que você controla é a sua ação, é o seu planejamento. Então, pratique o autoconhecimento. Olha, esse episódio realmente, apesar de ser um episódio de muita reflexão, ele veio com muito conteúdo técnico. Então, realmente pratiquem o autoconhecimento para entender como a sua impostura se manifesta, se você sofre com a consequência de alguma das consequências da impostura, e entre em ação hoje mesmo para executar aquilo que você deseja. Porque a vida que você quer viver merece o seu esforço e merece que você supere os seus medos. Para além disso, tenho que avisar vocês que o quê, gente? Temos o livro em lançamento e as primeiras pessoas aqui que buscarem, que pedirem, que tiverem a intenção de compra, como eu disse, vão receber o livro autografado e com dedicatória especial. Então, se você está escutando esse livro e você tem interesse desculpe, escutando esse podcast, você tem interesse no livro, não deixe de comentar aqui embaixo livro, tá? Ou pode até escrever, Lu, eu quero saber mais sobre o livro. Eu vou chamar você, a gente vai conversar, e eu vou ficar muito feliz em fazer todo esse processo para você e enviar o livro autografado e com a sua dedicatória. Tá bom? Vou ficar muito feliz. Vamos lá, gente. Me mostrem que eu não sou uma impostora, né? Agora é hora, assim, da parceria. Tá bom? Pessoal, mais uma vez, muito obrigada. A gente se vê no próximo episódio. Até mais.